Glória a Deus. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos. Que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Graças, honra e louvor rendemos a esse Deus poderoso que nos deu mais uma oportunidade, aleluias, para nós estarmos aqui tão somente para louvar e exaltar o nome dele. Amém? Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do verso 3. Vamos meditar um pouquinho aqui nesta palavra que vai nos trazer acerca da ressurreição, aleluias, um ato tão poderoso que nos garantiu, aleluias, a vida eterna. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aleluias. Até o verso 7. Glória a Deus. Uma semana difícil para o nosso Mestre e para o nosso Senhor, na qual foi traído, entregue ao julgamento, martirizado, Pessoas fizeram coisas terríveis, mas para a nossa vida eterna, para a honra e glória do nosso Deus, Ele ao terceiro dia ressuscitou. Por isso grava na tua mente: a morte do Senhor é que nos deu vida. Aleluias. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, graças a Deus nós rendemos a Ti por todos os Teus feitos em nossas vidas, porque o Senhor tem sido bom, sido tremendo para conosco. Mesmo, ó Deus, nós não merecendo, mas o Senhor permanece fiel, a Tua misericórdia, ela nos acompanha aonde quer que estejamos. Por isso, ó Deus, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, mas as Tuas mãos, aleluias, está sobre nós. Entregamos, ó Deus, a direção deste culto em Tuas mãos, para que, meu Pai, possamos sair daqui cheio da Tua graça, da Tua glória, com as mentes, ó Deus, voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, que retira de nós tudo que não Te agrada, ó Deus, todo empecilho, tudo que nos impeça nesta noite de ouvir a Tua palavra e sair daqui cheio. Eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor retire de nós, que o Senhor quebre, ó Deus, todas as barreiras, tudo que impeça, meu Pai, a nossa mente de estar voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço, ó Deus, por cada irmão que aqui se encontra, porque o Senhor fortaleceu, o Senhor deu ânimo para que eles conseguissem chegar até a Tua casa, que possa, ó Deus, sair daqui cheio do Senhor, em nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que não puderam vir, que o Senhor sustente, ó Deus, com a Tua destra fiel, guarde eles livres de todo mal, em nome de Jesus, e conceda novas oportunidades.
Assim oramos agradecido ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, que olhar dentre os mortos quem vivo está. E procurar no que já foi aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Que olhar
aquele que é. Não há mais razão pra chorar. Pra chorar, a morte não segurou. A eternidade agora toca-me. Sobre a escuridão, o Redentor Seu amor tão puro e perfeito, queimando em nós, é maior do que eu. Seu amor sempre me encontrar como fogo ardente, clamando por ti. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Seu amor tão puro e perfeito, queimando em nós, é maior do que eu. Seu amor sempre me encontrar como fogo ardente, clamando por ti. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor,
Senhor, e o meu louvor a Ti invada o céu pra Tua glória multiplicar. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a ancorar no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a ancorar no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos
Eu quero que os irmãos caminhem comigo na palavra do Senhor, na Epístola aos Romanos, glória a Deus. Capítulo de número 8, Epístola aos Romanos 8. Nós vamos ler só o verso de número 1. Esse capítulo fala de uma nova vida, uma vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Nós somos adotados, nós somos recebidos como filho, amém? Mas eu quero vos falar que esta palavra, a nova vida, ela é por conta da tão grande salvação que veio do céu, amém? De graça para nós. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho, na Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, a palavra nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. E a palavra esta noite para nós é a salvação de Jesus. Jesus nos salvou. Mas por que nós precisamos de salvação? Só precisa de salvação quem está em perigo de morte, alguém que está passando numa situação difícil, alguém que precisa de um livramento, né? Alguém que está num perigo iminente e precisa ser salvo naquele momento, porque senão vai morrer. Amém? E nós entendemos que a palavra do Senhor, ela revela a nós que a vida de Deus veio para nós. Lá no princípio, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e Adão se tornou um ser vivente, né? E depois o Senhor o colocou em um lugar para que ele reinasse sobre aquele lugar. Os irmãos já entendem a história, mas eu quero chamar a atenção acerca da vida. A vida, ela vem de Deus, amém? Sopro, pneuma, o vento, o sopro da boca de Deus, aleluia, deu vida ao ser humano. Que maravilha, interessante isso, né? Você vê que Deus não soprou nos passarinhos, Deus não soprou nos peixes, Deus não soprou em animal nenhum. Nos animais, a terra produziu, né? A terra produziu. Deus disse: haja cada espécie, e foi havendo. O mar produziu os peixes e tudo que nele há, a terra foi produzindo, e ali tudo foi acontecendo. E Deus falando: seja dessa forma, seja desta forma, e foi feito. Mas concernente ao ser humano, Deus, eu fico muito maravilhado com isso. Deus, eu vou colocar aqui uma expressão, não está na Bíblia, mas sou eu falando, conjecturando aqui os meus pensamentos. Deus arregaçou as mangas, desceu até a terra e pegou o barro, e molhou as suas mãos de barro, e melou as suas mãos no barro, e fez o homem. E depois que esse homem está feito, Deus dá a ele vida, Deus sopra nele vida. Queridos, nós somos a obra-prima de Deus. Nós, seres humanos, apesar de não nos valorizarmos tanto quanto Deus nos valoriza, mas nós somos a obra magna de Deus.
nenhum outro ser na face da terra ou fora da terra, porque dizem aí que tem outro planeta aí que está cheio de gente, eu não sei, não vi, para mim o que está é esse, né? Mas em nenhum outro lugar há outro ser igual. E se os irmãos percebem, nós temos a mente do Criador, né? Temos a mente do Criador, tudo, Deus soprou em nós a vida. Interessante é que nós também criamos, nós somos, né, feituras do nosso Pai. Oh, que maravilha! Então, esse homem, esse ser humano, esse humus, barro, se perde. Olha só, essa joia rara, essa preciosidade de Deus, né? E ainda tem gente que se acha feio. Veja só, que nós somos pessoas, seres, né, que o autor da vida, o Criador do universo, de todas as coisas, desenfeitou sua glória e deu seu Filho para nos resgatar, e tem gente ainda que se acha feio. A gente está vendo aí no dia a dia, nas clínicas de estéticas, pessoas morrendo porque querem mudar a aparência, pessoas não se aceita como ela é. Está feio, tem coisa que precisa consertar, eu sei que tem coisa que precisa consertar, mas tem pessoas que você olha assim, não precisa arrumar nada, está perfeito, mas a própria pessoa não se vê bem no espelho, e tudo isso a gente percebe, e as coisas vão acontecendo. O interessante é que Ele, o Senhor, foi Ele que nos deu, né, esta graça de vida. E quando a gente olha no espelho e a gente quer mudar as coisas que está vendo no espelho, nós nos esquecemos que o precioso não é a caixa e o conteúdo dela. Não é a caixa. O precioso não é a caixa, não é eu que me arrumo direito e tal, e coloco olho azul e tanta coisa a mais, e dente de louça e essas coisas todas, e me apresento e que sou bonitinho. Por dentro eu posso ser igual um sepulcro, né? Igual um sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Mas interessante é que o Senhor, Ele deu a entender aos seus filhos que dentro desses há uma preciosidade. Há uma preciosidade, Deus vê. É por isso que a palavra do Senhor fala: Deus vê não como o homem vê, né? Não como o homem vê. Então Deus olha e Ele vê o que Ele depositou no vaso de barro. Então Jesus Cristo veio para salvar, para tirar do perigo iminente, da morte, do inferno, da maldição, para tirar esse ser humano, criado, feitura de Deus, para tirar ele de todos os perigos que ele estiver atravessando, dar a ele agora uma condição de vida melhor. E não há vida melhor sem que o nosso ser espiritual esteja bem com Deus. Podemos ter tudo, mas se não há uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, tudo que se tem não vale. Então, a salvação, ela é algo muito grande, mas tem também um adversário também grande. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, não é nossa, é dom de Deus, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, mas há algo que nos separa, há algo que nos deixa separados de Deus, fora, né, da salvação, fora da salvação. Jesus veio para salvar, mas Ele veio para salvar de quê? Tirar nós de quê? Do perigo, do inferno. Mas o que é que me faz ir para o inferno? O que é que me faz desviar, sair da casa do Senhor? O que é que me faz andar numa vida pregressa aí fora?
É o pecado. É o pecado que separa o homem de Deus, diz a palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos já viram uma historiazinha acerca de dois homens que vai carregando uma cruz. E é para um determinado lugar, eles precisam levar essa cruz até lá. E daí eles vão levando, e com o passar do tempo, a cruz vai ficando pesada. O mesmo peso de uma era o da outra. Um não estava levando mais peso que o outro, mas numa determinada parte do caminho sente-se o peso, né? Sente-se o peso. É interessante que se você pôr meio quilo de qualquer produto em sua mão, meio quilo de açúcar, ou feijão, qualquer coisa, e você ficar com o braço esticado aqui, daqui mais alguns minutos, ora, isso vai para quase uns 10 quilos. Sim ou não? Para uns 10 quilos. Vai chegar ao ponto de você não aguentar mais. Você não aguenta mais, mas é meio quilo. Sim, mas você não vai aguentar. Garanto isso. Então esses moços vai carregando essa cruz. Aí um sabido falou: rapaz, eu vou cortar um pedaço dessa cruz, porque aí diminui o peso. Diminui o peso e eu vou conseguir chegar lá. Aí, beleza, passou o machado, cortou um pedacinho da cruz, e agora melhorou. Mas, no decorrer do caminho, o outro sofrendo com todo o peso. Mas aquele já se aliviou um pouco, já avançou, falou: eu vou chegar primeiro. Eu vou chegar, porque minha cruz está mais leve. E aí, quando chega mais na frente, a cruz pesa novamente. A cruz pesa e ele diz: vou cortar mais um pedaço, porque daí vai ficar mais leve e eu vou ter mais condição de chegar. Cortou mais outro pedaço. Torna a pesar, corta outro pedaço. Pronto. E vão chegando no lugar que era para eles irem, porque dali já seria outra etapa. O lugar onde eles tinham que chegar seria outra etapa para outro lado. Então, eles vão, e quando chega no lugar onde lhe fora determinado, há um abismo. A cruz era a ponte. O que levou a cruz sofrendo, carregando aquele peso todo até o fim, colocou a cruz, passou por cima, atravessou, puxou a cruz e foi embora. O outro que tinha cortado a cruz para ficar leve, imagine o que aconteceu. Não conseguiu chegar do outro lado, porque saiu picotando a cruz para ficar mais leve. Moral da história: não corra do seu vale, não corra do seu sofrimento, não dê as costas para a situação, para o problema, não sai de baixo, continua, porque a vitória é certa, amém? A vitória é certa. Então, se as coisas estão difíceis, luta, mas está pesado, pastor, continua, porque você vai vencer. Não corta um pedaço da cruz, não vai tirando um pedaço, porque chega um momento em que você vai ter que atravessar um vale maior, e esta cruz é a ponte. Chega um momento em que você vai enfrentar uma luta maior, e o que tu estás passando agora no vale é a ponte. Então, não recuse as lutas, encare elas com determinação, levante a cabeça, não fuja, não dê as costas para as lutas, para as adversidades, porque o Senhor diz que nele você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, amém? Em Cristo. Então, Jesus veio para dar esse respaldo de salvação para nós. Jesus é a salvação, e o pecado, ele tira de nós essa intimidade com Deus, esse caminhar com Deus, esse estar fluindo no Espírito com o Senhor. E lá em Romanos capítulo 3, o verso 23, a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Bom, nós pecamos, porque esse pecado já é o pecado original,
e já temos ele por nascença. Então já nascemos no pecado original, mas daí, quando nós vamos crescendo, essa natureza pecaminosa vai desenvolvendo-se, a ponto de existir pessoas que a gente não vê nela nada bom. Mas começou porque o pecado original, ele abriu a porta. Mas quando nós lemos esta epístola aos Romanos, e aqui no capítulo 8, a gente vai entender, aleluia, que o pecado que trouxe-me a condenação, porque em Adão eu sou condenado à morte, mas em Cristo eu sou salvo, em Cristo eu sou resgatado pela vida, amém? Então a palavra, ela diz para nós, enquanto lá em Romanos 3:23 está dizendo que nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Paulo, em Romanos 8, Paulo diz: nenhuma condenação há. Parou. Nenhuma condenação há. Mas quando nós lemos o verso inteiro, nós vamos compreender que não há condenação, né, para quem está em Cristo Jesus, os que não andam mais segundo a carne. E o que é carne? Desejos dos pensamentos. Não é a carne em si, o corpo em si, a caixa que carrega o espírito, não, mas os desejos dos pensamentos que aflora na nossa mente. Isso é carne do pecado, não carne propriamente dita, porque não é matéria, são pensamentos, mas a mente pensa e o corpo faz. Sim ou não? Aflora na mente, domina a mente, e o corpo é vencido, e o corpo se rende, porque a mente já está toda tomada. Então não tem como mais o corpo se livrar, porque o corpo não vai dizer eu não vou, o corpo não vai dizer eu não quero, o corpo não vai dizer eu não faço, porque a mente já determinou o que havia de ser feito. Então cai-se, a pessoa não resiste. E o que é isso, pastor? O pecado é a concupiscência. Concupiscência é o desejo nos olhos, na mente, e isso faz com que a pessoa volte, né? Ou melhor dizendo, volte a Romanos 3:23, destituídos da glória, porque vencidos pela carne, vencidos pelas concupiscências do engano. Então daí retorna ao que Paulo fala em Romanos 3:23, que foram separados, destituídos da glória de Deus. Mas quando nós, aleluia, mesmo com os nossos pensamentos vãos, porque ninguém domina por inteiro os pensamentos. Quem pede os pensamentos? Porque nós estamos parados ali, sem pensar em alguma coisa, de repente a gente se pega pensando em algo que já se passou muitos anos, ou de repente a gente se transporta para outro lugar e a gente fica vivenciando aquilo que a gente viveu naquele lugar. Quem é que trouxe isso? Quem mandou isso para mim se eu não pedi isso? Eu não estava nem pensando, é como a gente sempre diz assim, eu não estava nem pensando em fulano, nem nele eu estava pensando, mas eu lembrei dele aqui. Mas quem é que traz isso? Você percebe? Então os pensamentos, a gente não dá conta de barrar eles, a gente não sabe quem é que manda eles para nós. Mas uma coisa é certa, há um espírito que nos dá a condição de dominar
esses impulsos da mente, os impulsos da nossa mente, ao Espírito que nos dá a condição de domínio. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em Gálatas 5,19, falando acerca dos frutos do Espírito, né, e as obras da carne, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. Então, o Espírito de Deus, eu estive falando isso aqui outro dia, o Espírito de Deus, ele nos dá essa possibilidade. Nós, irmanados, unidos no Espírito, nós temos toda a condição de vencer, amém? Vencer os desejos da nossa mente. Então Jesus Cristo veio para nos trazer essa salvação. O pecado, ele vai roubar a nossa condição de viver o que Deus quer que vivamos, viver na bênção, viver sendo suprido por Deus. Então o inimigo quer nos parar, ele quer fazer-nos pensar que Deus não vai fazer por nós determinadas coisas, mas tudo isso é porque a nossa mente já buscou alguma coisa, porque primeiro a busca é nos olhos, hein? Os olhos vê, traz para dentro de nós, ou os ouvidos ouve, traz para dentro de nós. E daí agora a guerra dentro de nós para vencer o pecado, para vencer o mal, para vencer o inimigo que tão de perto nos rodeia. Então, veja bem que o apóstolo Paulo diz que o pecado ele rouba, né, essa intimidade, essa graça, a glória de Deus, esse companheirismo, essa amizade que nós temos com Deus, com o nosso Senhor. Mas em contrapartida nós temos o próprio apóstolo Paulo dizendo que em Cristo a gente está livre, amém? Em Cristo a gente está livre. Em Jesus Cristo nenhuma condenação há, mas para quem? Para quem não anda segundo a carne, para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas pastor, o Espírito faz o quê? O Espírito ele precisa, né? Não é que ele faz, ele está em nós, a missão dele é fazer, mas cabe a nós dar essa vazão, render-se, humilhar-nos debaixo das potentes mãos do Senhor, estar diante do Senhor. Esse Espírito poderoso vai nos conceder força, autonomia, autoridade para vencer as concupiscências do engano que está em nós. Em Cristo nós podemos fazer isso. Em Cristo eu posso vencer a carne. Em Cristo eu posso vencer as concupiscências do engano. Em Cristo eu posso vencer as concupiscências dos olhos. Não é que não se pode olhar, não é que a mente não vai falar alguma coisa, porque fala. A mente não fala para mim, mas fala para quem a tem, né? A minha mente fala para mim, a tua mente fala para ti. Interessante é que as nossas mentes falam tudo para Deus, mas em termos de pessoa, a tua mente fala para você. Então os teus olhos vê, a tua mente fala. Os teus olhos vê, a tua mente cobiça, a tua mente está ali contemplando. Amém? Então veja só que é necessário que haja um controle, é necessário que haja um domínio, e esse domínio só vai acontecer se o Espírito de Deus que está na terra esteja em nós, e não fora de nós. O Espírito Santo está aqui. Não, o Espírito Santo não, é aqui, é dentro em mim, não é fora de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo habita, aleluia, no templo de Deus, que somos nós. Oh, glória a Deus, amém, queridos? Maravilha, porque não há mais condenação, eu não estou andando mais segundo
os meus próprios pensamentos, porque senão já tinha esganado fulano, senão já tinha... Não dá para andar segundo os pensamentos, que a gente vai se atrapalhar. O negócio vai ficar difícil andando segundo os nossos pensamentos. É bom que entendamos isso. É bom que a gente se renda ao senhorio de Cristo para andar guiado pelo seu Espírito. Amém? Guiado pelo Espírito de Deus. Eu sei que isso não vai acontecer 24 horas, muito embora o Espírito está à disposição 24 horas, o tempo inteiro. Mas o pastor falou que não vai acontecer, por quê? Porque tem determinados momentos que tu fala mais alto do que o Espírito, que tu ages de uma forma tal que não é fora da caixinha, não dá. O Espírito Santo não vai entrar naquele meio ali, não cabe ele. É tu agindo por livre e espontânea vontade, é nós agindo na nossa forma humana de ser. Mas quando essa ação está acompanhada com o Espírito Santo, pode ter certeza, não vai ser aquilo que a gente falou, não vai ser aquilo que a gente fez, não vai, porque quando o Espírito Santo está no seu santo lugar, que é o templo aqui, que somos nós, há uma consciência, um domínio, né? Eu sei que os irmãos podem até pensar, mas não dá para a gente viver zen 24 horas. Eu sempre falo assim, eu queria ser um robozinho de Deus. Eu queria ser um robozinho de Deus. Eu não queria ter nada, eu não queria fazer nada da minha vontade, e Deus lá com o controlezinho, e eu fazer tudo o que Ele estava mandando e planejando ali. Tudinho, sem errar nada. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Deus age com o seu Espírito. É nessa natureza braba, é nessa natureza que não se dobra. Deus age em nós, é do jeito que nós somos, amém? Deus não quer teleguiar a gente, Deus quer que a gente tenha consciência do que está fazendo. Deus quer que haja uma consciência plena do que se faz. Então Deus não te guia como um robozinho, Deus dá as diretrizes, Deus te informa, Deus te avisa, Deus está falando sempre contigo. Tem muitas pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus, só conhecem a voz de Deus de uma forma. E a palavra do Senhor diz que Deus fala como quer, aleluia, na hora que quer, através de quem Ele quer. Oh, glória a Deus, Ele é Deus, então Ele fala daquele jeito, mas Ele fala do outro jeito, não é verdade? E qual a maneira mais fácil de se ouvir Deus, se não pela sua palavra? A palavra de Deus está aqui entre nós, em nosso meio, em nossas mãos, e Deus está falando, Deus está mostrando a nós o caminho, Deus está falando todo o tempo conosco, e Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele é a nossa salvação, Ele é o caminho que nos leva a Deus, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, esse pecado que tira-nos da presença do Senhor, ele pode ser vencido, ele pode ser vencido, ele pode ser dominado, subjugado, amém? Então, queridos, Jesus Cristo veio nos conceder esta tão grande salvação, e nós precisamos receber essa salvação em nós, porque na nossa natureza, a nossa natureza só nos leva para o lado errado. A natureza humana, sem o Espírito Santo, sem Deus, nos leva para o lado errado. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Então, a salvação, ela é livramento de um perigo, né? Uma situação que está para acontecer e ali alguém nos tira. Então observa só que também no capítulo 6 de Romanos, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Olha só, o salário do pecado é a morte. Então,
o que o pecado fez? Ele trouxe a maldição sobre todos. Todos tornaram-se malditos por conta do pecado. É por isso que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, como a palavra diz. Jesus Cristo levou sobre si toda a maldição que o pecado trouxe para os homens. Mas agora, e por que muitos vivem ainda no pecado? E por que muitos vivem ainda debaixo dessa maldição? É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. A palavra de Deus está sendo dita, e a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então tem muitas pessoas que elas não ouvem o que se diz, elas ficam despercebidas, elas ficam com a mente voando. Quantas pessoas elas ficam dentro da igreja com a mente em casa? Ou com a mente em Faustão, ou com a mente em outras coisas lá? Ou se tinha aqui um compromisso e aí veio para a igreja porque precisava vir, mas a mente está no compromisso. Entende? Então a nossa mente é muito volúvel, a gente precisa estar firmado no pensamento em uma coisa. É tanto que quando a gente fixa a nossa mente em fazer algo, a gente se dedica a isso, a 99,9% para dar certo, porque a gente está focado no que a gente quer, certo? E aí Deus está ali, te ajudando, te abençoando ali nas coisas boas, né? No que é aprovado por Deus, porque tem mente que foca no que é ruim, tem mente que foca no que é mal, no que vai causar dano a outros. Isso aí Deus não está, mas com certeza o diabo está ali, abençoando o indivíduo. O diabo abençoa. Tu acha que o diabo vai bater no indivíduo? Ele vai abençoar ele vai abrir mais espaço para ele ter mais raiva, para ele fazer mais tramamóia, para ele fazer mais coisa errada. Então nós precisamos estar com a nossa mente posta no que é verdadeiro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom de graça, amém? Querida, é algo tão importante, tão interessante, que veja bem, nós estamos aqui, e esta palavra, ela não precisa ser paga, muito embora é a palavra mais importante de todo mundo, mais importante, é a palavra que te dá essa possibilidade de alcançar a vida eterna com Deus. Não tem outra palavra igual, de graça. Poucas pessoas, eu sei que é muito, mas poucas pessoas correm atrás disso, se interessa por isso. Enche isso aqui de cesta básica e anuncia aí na porta que é de graça, e tu vai ver o problema que tu vai arrumar aí na fora. O tanto de gente que vai vir, eu falo agora, não falo depois não, eu falo agora. Isso aqui cheio de cesta básica, e agora o carro anunciando aí, na igreja, Verdade que Liberta, está dando cesta básica para tu ver daqui a pouco. Isso aqui não cabe de gente por cima das telhas, em tudo quanto é canto. Aí fala, mas por que está todo mundo com fome? Ei, tem um bocado de gente pegando cesta básica, e gente que trabalha, e gente que tem condição de comprar. Tem gente que tem cargo alto e vai atrás da cesta básica. Por isso, é importante a gente ressaltar essas coisas, porque isso aqui é algo tremendo, valioso demais. A palavra de Deus é valiosa demais, e nós precisamos cuidar dela, nos nutrir dela, porque ela é quem nos concede força, vida, inteligência, capacidade para vencer, amém, as mazelas do dia a dia que a gente enfrenta. Então veja só que Cristo, ele se fez maldito lá naquele madeiro para nos dar essa possibilidade de alcançar, aleluia, ainda em vida,
ainda em vida. Porque Jesus fala com Pedro que ele ia alcançar grandes coisas no céu, mas ainda em vida, ele ia alcançar coisas grandes ainda. Amém? Então veja bem que Jesus Cristo se tornou maldito, ele levou sobre si tudo isso, e o sangue de Jesus, que foi derramado por você, por mim e pela humanidade, o sangue de Jesus Cristo é o sinal da salvação. Você pode perceber isso lá na história, aqui na história, né? Na história de Israel, quando vai sair do Egito, em que o Senhor manda que se unja os umbrais das portas com sangue de cordeiro, né? E lá na história você vai ver que não é qualquer cordeiro, é um cordeiro limpo, separado, sem defeito, sem manchas. Esse cordeiro é que é imolado e o sangue passado nos umbrais da porta, para quê? Para que o anjo da morte se desviasse de todo lugar em que estava aquela marca. Amém? Graças a Deus. Os irmãos também conhecem que na invasão de Jericó, o pacto, né, que Raabe fez com os 2 espias, Salmão e Melquias, né, os espias. Então eles fizeram um pacto com ela, e ele disse, a mesma corda que eles desceram, ele disse: tu deixa essa corda amarrada na tua janela, porque quando Jericó foi invadida, tua casa, a tua família e quem estiver debaixo da tua casa vai ser guardado. Amém? O sinal foi o quê? Um fio de escarlata, uma corda vermelha pendurada ali naquele muro, e a casa dela era em cima do muro. A única parte que ficou inteira de Jericó foi o muro, a parte da casa de Raabe no muro. O restante foi tudo destruído. Então, o sangue de Jesus é a marca, né? É a marca para todo aquele que é salvo. Amém? Glória a Deus. A salvação já chegou, irmãos. A salvação já chegou. Jesus Cristo está entre nós e Ele veio para salvar todos o que se havia perdido. Por isso é que nós estamos sempre insistindo nisso, para que haja uma vigilância da parte de cada um de nós, para que nós possamos vigiarmos, porque não dá para o pastor vigiar ninguém, hipótese nenhuma. Eu sou vigia, né? Não, eu sou um orientador, estou aqui para orientar, para ajudar, mas o Espírito Santo, Ele está todo o tempo conosco, 24 horas conosco, o tempo inteiro. O Senhor está conosco o tempo inteiro. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda parte. Os irmãos já ouviram essa história, né, do pastor que veio de determinado lugar e ele não conhecia caipirinha. E aí alguém falou com ele, né, lá na terra lá e tal, aqui na Bahia. Acho que na Bahia, ele veio de fora, e aí o pessoal disse que por aqui e tal tinha uma tal de caipirinha, um negócio lá que era tão gostoso e tal e tal. E ele veio, e lá onde ele morava, onde ele tinha igreja, tinha uma membra da igreja, que um irmão dela trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, e depois saiu e ela não sabia mais para onde estava. Esse moço já tinha ido na igreja do pastor. E quando esse pastor ele vem de lá e tal, e parou o carro num lugar na beira da estrada, e falou: se eu vou ver o que é essa caipirinha, que eu vou ver se o negócio é bom. Aí foi lá, o camarada pediu uma caipirinha, o camarada deu um sacode lá e arrumou direitinho, botou lá, ele... Beleza, gostei, muito boa. É bom. Aí ele não se apresentou de pastor nem nada. Ele desceu do carro, tomou a caipirinha. Aí falou: me dá outra, o negócio é bom, me dá outra. Tomou outra caipirinha, falou: pronto, agora quanto é? Aí o moço falou assim: o pastor não paga. Pastor aqui não paga. O pastor chegou.
Aí ele foi dizer que ele era irmão da membra daquele pastor, naquele lugar onde ele morava. É por isso que eu falei isso para, fazer essa comparação. Os olhos de Deus estão em toda parte. Em toda parte. Aonde a gente pensa que Deus não está vendo, está vendo. Uma coisa acontece. Uma coisa acontece. Então, veja bem que esse sinal do sangue de Jesus é necessário na vida de todos nós. E como Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, nós precisamos lutar para dominar a nossa carne. Precisa dominar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu sei que não é fácil, é justamente por isso que a Bíblia diz que é guerra, que nós guerreamos dentro de nós. A Bíblia diz isso, guerreamos dentro de nós, espírito contra a carne, um se opondo ao outro, porque nós temos um espírito independente do Espírito de Deus, independente. Há o Espírito Santo, Espírito de Deus, há o Espírito do homem, amém? E há o espírito maligno lá, o demônio lá e os outros espíritos caídos. Mas nós temos um espírito. E assim como a nação espírita diz que quando se morre um espírito vai para outro corpo, é descartado, porque um espírito não pode invadir o outro corpo que está com o espírito. Só invade um corpo com o espírito das trevas, que é os demônios e Satanás, Os demônios, ele invade o espírito do homem, mas o espírito que em nós está, morreu, acabou, esvaiu, aí agora vai ter que entrar no outro. É engano. E eles falam acerca da encarnação. Jesus diz, não, já a encarnação não é desse jeito, não é dessa forma. Então a gente percebe que é necessário que haja um domínio nosso, um domínio. Eu sei que a igreja é uma igreja que ela precisa do Espírito Santo para movê-la, para sacudir mesmo ela, mas a gente precisa de entendimento, a gente precisa de mente aberta. Nós estamos precisando de fazer o que a Bíblia manda que seja feito, irmãos, o que a Bíblia ordena para que seja feito, porque hoje nós estamos quantas igrejas aí fazendo os cultos, e cada um culto de avivamento e tudo mais, e as pessoas não cumprem com a palavra, não faz o que Deus está mandando. Você está entendendo? Então, é crente porque está vindo na igreja, mas não é crente de fato. Então a gente precisa compreender isso, porque não é que eu tenho que ser crente, é necessário que eu tenha Cristo. Eu preciso de Cristo, porque sem Cristo eu não posso nada, não vou fazer nada. Sem Cristo eu estou perdido. Sem Cristo eu estou cortando a cruz que eu estou carregando. Quando chegar no lugar que eu precisar atravessar o abismo, eu não vou conseguir. Então eu preciso ter consciência disso. Tem pessoas que estão aí o tempo passando, a vida está passando, e está indo, está tudo bem. Tudo bem, não, mas isso aqui é assim mesmo. Não é assim mesmo, queridos, porque nós sabemos que estamos aqui agora porque estamos vendo uns aos outros. Quem me garante se amanhã a gente se vê? Quem me garante isso? Quem me garante se a gente vai passar uma semana inteira feliz, uma semana inteira bem? Quem me garante? Ou eu não garanto a vocês que eu posso sair daqui, chegar ali, dar um piripaque e morrer ali na porta da igreja? Ou aqui mesmo, aqui em cima? Porque a morte não marca lugar para a gente, não, é qualquer canto. Então a gente não pode garantir nada, mas uma coisa eu posso garantir: eu quero viver o Espírito Santo, porque se eu for aqui, eu sou de Deus. Se eu for ali, eu sou de Deus. Se eu ficar para a eternidade aqui, se eu virar Santo Tomé aqui, eu sou de Deus. Não importa, eu sou de Deus. Eu sendo de Deus, não importa tanto de tempo que eu vou ficar aqui, não importa, eu sou do Senhor, e Ele é quem determina o meu tempo. Amém? Ele determina o meu tempo. Por isso eu preciso aqui desenvolver-me como ser humano, mas como ser espírito. Eu preciso estar na esperança de que o meu Senhor está vindo, a salvação dele é real. Eu sei, eu sinto,
eu estou nesta salvação. Amém? E continuar produzindo, e continuar fazendo, e continuar trabalhando, e continuar cuidando da família, e continuar evoluindo, e continuar crescendo, desenvolvendo em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente não vai se trancar dentro de casa e dizer agora nós somos espiritual, oh Jesus, aleluia, e eu não vou nem sair, eu não vou comprar, não vou vender, eu vou ficar. Oxi, misericórdia. Vai morrer, chega lá, tá as estátuas tudo dentro de casa, tudo dura, ela é morta. Não, nós vamos produzir, nós vamos fazer, porque a luz, ela é mais forte nas trevas, ela brilha mais nas trevas. Amém? Tanta luz aqui, né? A gente está iluminado. Quem está percebendo o brilho dessa luz? Agora apaga tudo e acende uma luz de um celular aí para você ver. Que diferença! Um vagalume passa voando aqui. Uma diferença no escuro. Então, é esta luz que a gente precisa, esse brilho. Amém? É esse brilho que nós precisamos para poder iluminar a quem está em trevas. Porque a salvação chegou até nós. A salvação chegou até nós. Nós somos salvos. Amém, pela graça somos salvos. O Senhor nos libertou das trevas, o Senhor nos libertou da morte eterna. Então nós somos livres. Livres para quê? Para fazer tudo isso que eu disse para você, e para servir a Deus, e para servir uns aos outros. Porque se tu não serve para servir, tu não serve para nada. O maior, Jesus diz, é maravilhoso ele não diz que o maior é o grandão lá não, ele diz que o maior é quem serve. O maior é quem serve. Amém? Graças a Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele é o caminho que livra o homem da condenação eterna, concedendo uma oportunidade de salvação através da sua palavra. Então é pela palavra do Senhor que a gente alcança esta graça, entende, compreende, recebe a salvação e continua se nutrindo dela. Porque a fé, ela não é para receber e parar. A fé é igual o teu corpo, numa necessidade de comer, de beber, amém? De exercício no corpo, exercício físico, para nutrir, deixar o corpo bem, não é? A fé precisa ser trabalhada também. A gente precisa estar trabalhando a nossa fé. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar estudando a palavra, nós precisamos estar cantando, nós precisamos estar pregando, nós precisamos estar falando um ao outro palavras de edificação, amém? Palavras que edificam. Então a gente precisa disso. A gente precisa amar um ao outro. Ixi, aí agora ficou difícil. Não corte a cruz. Não corte a cruz. Você precisa me amar, não tem jeito. Não corte a cruz. O único jeito de tu ir para o céu é me amando. Difícil, né? Mas é assim mesmo. É nessa dificuldade. É nessa dificuldade. A única forma de tu chegar lá é me amando. Se não me amar, não entra lá. Então, a gente precisa se esforçar para isso. É fácil? Me diz que isso é fácil. Me diz que é fácil essa convivência. Me diz que é fácil despertar esse sentimento depois que a gente é machucado, magoado, depois que a gente recebe tanta patada, depois que as coisas vêm sobre nós assim de uma forma terrível, pessoas machucam, magoam a gente é tanta decepção. Aí imagina só. Aí agora aflorar o amor e a gente amar um ao outro. Esse é o desafio. É o desafio do crente, é esse. Me diz aí o que é mais difícil na terra fazer.
Esse é o desafio que Jesus deixou para nós. Tu precisa perdoar, mas sem amor não há perdão. É um falso perdão. Então o amor, ele é a cabeça, ele é o princípio de todas as coisas. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Amém? Então a gente precisa quebrar mesmo. Tem de quebrar. Tem de quebrar o vaso, amassar o barro para fazer um vaso novo. Porque nós somos duros. Nós somos difíceis de esquecer o que faz com a gente. Mas nós precisamos desta graça maravilhosa, desse amor maravilhoso em nós. Você vê? Que maravilha. Nós temos problemas aqui dentro dessa igreja? Me diz. Mas será que ainda que está tudo bom? A gente não tem problema nenhum, mas precisamos consertar um bocado. Nós não temos problema nenhum uns com os outros, mas precisamos de nos aproximar uns dos outros. Nós não temos confusão nenhuma aqui, mas a gente precisa se abraçar, a gente precisa... Ei, para aí. Ainda não pode se abraçar. A gente precisa compartilhar do mesmo sentimento. Então o amor é ele que edifica a obra, é ele que edifica a igreja, é ele que faz a igreja crescer, é ele que faz a igreja despontar, de verdade, não é a gente encher a igreja, a igreja ficar inchada com um bocado de gente do mesmo jeito, não. É a gente se ajustar ao Espírito do Senhor nesse lugar, e Deus acrescentar os que estão sendo salvos a este lugar, por causa do que nós vivemos no lugar, e não do que nós falamos só no lugar, porque nós falamos, mas vivemos, sim ou não? Falamos, mas vivemos, e se não vivemos, precisamos viver. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos abra mesmo entendimento, a nossa mente, para a gente se despir do velho homem, como diz Paulo, que se corrompe pela concupiscência do engano, e se revista do novo, que foi feito em verdadeira justiça e santidade, para ser conforme a imagem de Deus. Que maravilha! Então é esse novo que precisa estar em nós, porque velho nós já somos, né? É esse novo, é esse espírito de renovação, de mudança. Espírito de mudança é esse espírito que faz a gente estar junto sem se renegar. Amém? Glória a Deus. Amém, vaso? Pronto, esse vaso é de Deus. Então veja só que a situação é essa. A igreja do Senhor é aquela que luta para que a chama do amor não se apague dentro dela. Amém? E eu quero, já encerrando aqui, irmãos, eu quero só deixar que os irmãos leiam primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, para descobrir o que é o amor, e ver se tem condição de tu me amar. O negócio é duro, o negócio é fácil não. O negócio é fácil não, mas agora é bom, porque depois que a gente desperta nesse sentimento, cai por terra tanta coisa, gente. A gente fica livre, quase voando. Porque a gente se libera, sabe? Se liberta de
tantas coisas ruins que prende, que amarra a nossa mente, e a gente vive mesmo agora no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor grande Deus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor é um Deus que quer unir o Teu povo, abençoar o Teu povo, abrir o entendimento do Teu povo, para que vivam, aleluia, a Tua palavra na prática, no dia a dia. Eu louvo o Teu santo nome, porque o Teu Espírito tem se preocupado conosco acerca desta situação. Por isso, Deus, vai abençoando a cada um dos Teus filhos e filhas neste lugar, preparando o coração para tão grande obra. Em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito venha sobre cada mente, em nome de Jesus. E todos os sentimentos negativos, contrários, de perda, de frustração, todos os sentimentos que não louva-te, Senhor, que não engrandece o Teu nome, tudo aquilo que não nos faz crescer diante de Ti, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a subjugar todos esses sentimentos debaixo dos nossos pés, para que eles não atrapalhem a nossa convivência contigo, a nossa vida como servos do Senhor na igreja. Por isso é que nós pedimos a Tua proteção, a Tua bênção e a abertura, Senhor, da nossa mente, dos nossos olhos espirituais, para que possamos não somente ver, ouvir e guardar a Tua mensagem em nosso coração e crescer na graça, no poder e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nos abençoa durante o longo desta semana, Senhor. Teremos de trabalhar, teremos a nossa lida, as senhoras de casa que não estão trabalhando, mas estão também lutando nos seus afazeres, trabalhando também dentro das suas casas. Abençoa, protege, dá dias de vitória para louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus.